Então, todos esses recursos linguísticos, eles são matéria da discussão com o aluno. Por quê? Para o aluno, o que é conteúdo nas atividades de leitura? É o conteúdo do texto, tá certo? Para o aluno, ele está tentando entender o texto. O conteúdo, esse que eu estou falando para vocês, de procedimento, de comportamento, de capacidade, esse é um conteúdo que nós temos na nossa cabeça como finalidade do ensino. Então, quem vai tematizar somos nós, professor, formador de professor, formador de professor. Tá certo? Então, tem um conteúdo que é nosso, que o aluno tem que aprender, mas ele não precisa ficar sabendo, não precisa sistematizar esse tipo de coisa. Né? Para ele, o conteúdo é o conteúdo do texto. Ele vai usar esses recursos todos dos quais a gente está falando para compreender o texto. Tá certo? Então, o conteúdo temático do texto é o conteúdo de referência do aluno. Ele vai fazer tudo isso que a gente vai propor, porque ele está tentando entender o livro, o texto e etc. e tal. Isso ficou mais ou menos claro? Porque isso é muito importante para nós. Pode? Eu estou, assim, um pouco incomodada com o teu último item ali. O adequar a modalidade de leitura aos propósitos que se perseguem ao texto que se está lendo. Isso não é assim, digamos, não orienta os outros itens, fora o primeiro, mas quer dizer, você folheia um livro, isso não é uma modalidade de leitura exploratória em função do propósito que você tem? Quer dizer, ou escanear as manchetes, ou usar a caneta marca-texto. Esse último, eu não sei, eu não consigo achar que ele é da mesma natureza dos outros. Bom, a modalidade de leitura é assim, se eu vou ler extensivamente, né, quer dizer, se eu vou pegar o livro e vou ler do começo ao fim sem pular nada, certo? Então, esse é um procedimento, né? Se eu vou ler só um determinado pedacinho para saber se eu quero ler o resto, né? Então, a leitura que topicaliza. Se eu vou ler escaneando para ver se aquele texto tem aquilo que eu procuro, aí depois eu leio o texto inteiro, né? Então, são procedimentos de discretização da informação. Então, por exemplo, esse livro aqui é um livro, é um portador que requer determinado tipo de procedimento dependendo da situação de leitura, né? Então, por exemplo, se eu estou numa livraria para comprar, eu vou ter determinados procedimentos de leitura com relação a ele, para escolhê-lo. Se eu já comprei e vou levar para casa para ler nas minhas horas de lazer, etc e tal, então eu vou ter um procedimento quando eu o pegar, né? Que vai ser escolher essa modalidade. Quer dizer, se eu estou lendo nas minhas horas de lazer, eu não vou ler só um pedaço, eu vou ler outro, eu vou ler o livro extensivamente. Quer eu comece do fim, quer eu comece do começo. Mas não é qualquer livro que me permite começar do fim ou do começo. Esse também é outro procedimento que eu só vou ter dependendo do conteúdo do portador. Então, se for um livro de contos, eu posso ler qualquer coisa. Eu abro onde eu quiser e leio, não preciso ler do comecinho até o fim. Né? Vai ser uma leitura intensiva? Vai, mas eu começo a ler da ordem que eu quiser. Então, essa escolha é um conjunto, é procedimento no sentido de que eu escolho o jeito como eu vou lidar com a informação que está lá. Eu vou discretizar, eu vou ler extensivamente ou eu não vou ler. Só nesse sentido. Né? Então, e pensando em modalidade de leitura como isso. Usar a caneta não é a mesma coisa que escanear para ver se tem a informação que eu quero. Então, vamos dizer assim, se eu tiver... eu disse para vocês que esse livro vai falar de um cineasta francês que é o Georges Méliès, certo? Então, por exemplo, se você quiser saber onde ele está falando do Georges Méliès, eu abro aqui no índice e vejo se tem algum título do índice de algum dos capítulos que remete a isso, tá certo? Esse é um procedimento de escaneamento. Ou então eu posso, em sabendo que está no capítulo não sei quanto, eu posso abrir e ver, vamos ver o que ele fala do Georges Méliès. Aí eu passo os olhos para ver onde está escrito o Georges Méliès. Agora, eu posso, para não perder nenhum trecho que eu escaneei, pegar uma caneta e selecionar. Eu posso ou não, certo? Então, escolher a caneta é um procedimento que se junta com outro procedimento, por exemplo, que pode ser o de escaneamento. Mas também, a caneta marca-texto pode não ser usada para isso. Ela pode ser usada, por exemplo, quando eu estou tentando compreender o sentido geral do texto e eu peguei
O professor disse assim, vamos ler o primeiro bloco do texto. Os alunos leram, o professor indica qual é o bloco, os alunos leram. Aí a gente diz assim, bom, agora a gente vai tentar ler o segundo bloco do texto. Eles leem o segundo bloco do texto. A gente diz assim, bom, o que sintetiza aquilo que tem no primeiro bloco e o que sintetiza o que tem no segundo? Então, é importante que a gente sempre faça por comparação. Né? Por quê? Porque pela diferença os alunos conseguem saber o que tem de igual e de diferente nos dois trechos, o que é importante ressaltar em um e em outro, e não ir um por um. Certo? Lê o primeiro, lê o segundo, agora faz dos dois. Agora lê o terceiro, agora faz o terceiro em relação aos outros. Né? Então, quando eu estou fazendo isso para tentar reduzir informação semântica, ou seja, resumir, né? Quando eu estou fazendo isso, eu vou estar usando, eu posso usar a caneta marca-texto, por exemplo, não porque eu escaneei determinadas palavras, mas porque eu já sintetizei informação semântica. Então, usar a caneta marca-texto é um procedimento que eu posso usar com diferentes finalidades, não necessariamente com uma só. Por isso é um procedimento à parte. Eu posso, ao invés de usar a caneta marca-texto, riscar embaixo. Eu posso, ao invés de riscar embaixo, fazer um risquinho do lado e escrever o que eu achei de mais importante. Todos esses procedimentos podem ser usados com a mesma finalidade. Então, tem muitos procedimentos que a gente pode usar com a mesma finalidade. E aí, a importância da gente olhar para aquilo que o aluno está fazendo e ver quais são os procedimentos que eles usam, porque tem procedimentos que a gente nunca imaginou que eles usariam. E eles usam, eles inventam. E aí, a gente tem que fazer um momento de socializar os procedimentos também. Né? Como é que você fez para saber onde é que você parou no dia anterior para continuar o livro? Certo? Que procedimento você usou? Então ele vai contar, eu fiz assim, no meu diário de leitura eu já pus um pedacinho que dizia assim, acabei de ler onde o fulano fala não sei o que, não sei o que, não sei o que. O outro vai dizer assim, não, eu dobrei a ponta do livro. O outro vai dizer assim, não, eu sempre que eu vou começar a ler o próximo capítulo, eu dou uma relida da metade do primeiro em seguida. Ou outro vai dizer assim, não, eu boto só o marcador, não preciso, porque eu tenho boa memória. Então, você troca os diferentes procedimentos dos diferentes interlocutores utilizados com a mesma finalidade. Né? Então, nisso é que eu acho que tem diferença. Uma coisa é você usar algo para fazer o registro. Outra coisa é selecionar a modalidade de leitura. Então, eu saber que, por exemplo, quando eu pego um jornal, eu vou dar um exemplo de uma situação de leitura daqui a pouquinho, mas eu saber que quando eu pego um jornal, eu posso só ler a manchete da primeira página, as manchetes, e decidir o que eu vou ler, adequar esse tipo de leitura é a escolha de uma modalidade, né? Que é a modalidade que o jornal permite, inclusive. Né? Eu saber que quando eu abro na página e no caderno, que eu posso ler só a manchete e a linha d'água, e continuar lendo se eu quiser, é um outro procedimento que esse gênero, dentro desse portador, também me permite. Né? Então, isso que eu estou dizendo é adequar a modalidade, que é diferente de só marcar. Né? O só marcar eu posso substituir por outros procedimentos. Né? Mas adequar a modalidade não posso, eu tenho que saber fazer. Né? Então, é um outro procedimento, de outra natureza, mas continua sendo procedimento porque é fazer. Né? E esse fazer se articula com capacidade de linguagem. Né? Óbvio que ele se articula. Nenhum desses procedimentos é passível de ser realizado se não for de maneira articulada com capacidade de leitura. É aquilo que eu estava dizendo. Né? Não dá para você desamalgamar os três tipos de conteúdos. Eles acontecem ao mesmo tempo. Mas do ponto de vista, entendendo modalidade de leitura como o jeito como eu tenho que me aproximar do texto, se eu vou ler de maneira exploratória, topicalizada, ou se eu vou ler do começo para o fim, isso é um procedimento, é um fazer do sujeito que está se relacionando com o texto. Não é tem capacidades envolvidas aí, mas esse recorte é um recorte de procedimento, é um recorte do jeito de escolher mesmo. É claro que cada um desses procedimentos implica naqueles conhecimentos linguísticos que eu estava falando, implica em eu saber qual é o portador, né, e qual é a modalidade de leitura mais adequada àquele portador e àquela situação de leitura. Né? Então, não é uma coisa que acontece sozinho, e a revelia das outras coisas.